Boa tarde a todos. Iniciando o colegiado, reunião ordinária, terceira quinta do mês, conforme a gente acertou. Tem alguns informes que eu gostaria de passar para todos. O primeiro deles, informar que as turmas de última fase da recurso pesqueiro e da mecânica, pediram, e eu estou informando, que eles vão fazer essa solenidade de formatura institucional fora das instalações do campus, em dezembro deste ano, espaço locado. Foi negado pela DIRCOM, pelo setor de eventos, lá, né? Tem um monte de formalidade, né, de aplicação legal que tem que ser aqui. Então, pelo que eu entendi, a gente vai fazer aqui a formalidade e eles vão fazer uma festa depois, do jeito que eles bem entenderem, aí fica tudo certo. Tá? Outro informe, não sei se vocês sabem, está tendo uma rodada de discussões sobre as diretrizes curriculares do ensino integrado, técnico integrado ao médio. E o PROEM está passando em vários campos, fazendo debates. Tal. A gente vai ter um momento no nosso campus, não estou enganado, é lá para 12 de abril, por aí. Vem equipe, os alunos e professores param um dia para discutir, para debater, para conhecer. E é importante que, principalmente os professores e os estudantes envolvidos, eu vou te pedir para levar lá para a reunião diária, a reunião do curso, debater e apresentar sugestões. Tem vários professores me comentando que estão um pouco preocupados, que tem coisas que não concordam. Só um pouquinho, Bruno. Vai ser dispensado no dia que a PROEM vier aí, as aulas, os estudantes, professores vão se dirigir ao auditório nesse momento. Eu não sei se não é claro. Porque não tem sentido eles virem aqui para discussão e a gente não tem aula, né? Possivelmente vai ser assim. Mas aí eu não sei, a Ana pode até, entrou agora, ela pode até comentar. Eu acredito que vai ser algo assim. Isso não foi discutido, a gente não sabe ainda, né? 19 de abril. É 9, é isso? Eu lembro que era isso. 9 de abril. Exatamente. Mas, enfim, a gente vai, ela mandou um e-mail, a gente vai informar de novo, né? Eu preciso daqui umas 3 semanas. E importante, mais do que isso, é ler antes, né, e chegar embasado para não deixar depois a prova do documento que fala, eu não concordo com isso. Passou a chance de dar opinião, aí se concorda é difícil. Hubler. Oi, estão me escutando? Sim. Sobre essa questão dessas contribuições do campus, eu tomei a iniciativa de conversar com alguns professores e, pelo que eu percebo, existe um desconhecimento meio que generalizado sobre o assunto, certo? Acho que a gente deveria começar com conversas de base, inclusive, sobre o que significa a questão de alterar para ensino médio integrado do que hoje é o ensino técnico integrado. Isso, além de contra a lei dos institutos, isso também tem uma situação, certo, que ela não encontra respaldo jurídico para acontecer. Então, a gente tem que ter bastante conhecimento de causa a respeito desse assunto, porque ela muda a natureza da instituição, certo? É uma mudança de natureza da instituição, que deixa de ser uma instituição de ensino técnico integrado, passa a ser uma instituição de ensino médio integrado. Isso significa uma carga horária menor para disciplinas de natureza técnica e maiores para as disciplinas de natureza propedêutica, enfim, a formação geral, e isso daí tem um impacto sobre a instituição, naquilo que se chama Instituto Federal de Educação, que foi o Cefet, que foi a escola técnica, e que foi aquilo que Nilo Peçanha estabeleceu. Então, acho que a gente tem que conversar sobre o aspecto, inclusive, do que significa alterar ou criar essas diretrizes curriculares. É um movimento que nasce na PROEM, é um movimento encabeçado pelo atual pró-reitor de ensino, mas que tem consequências na instituição e fere 100 anos de história, certo? Eu acho que simplesmente chegar e fazer considerações sobre as diretrizes para o ensino médio integrado tem que passar antes por uma discussão do que se pretende enquanto instituição. O que nós queremos do Instituto Federal de Santa Catarina? Nós queremos uma instituição que proporcione ensino médio IEJA
nós somos, de fato, uma instituição de ciência e tecnologia, certo? Também educação, ciência e tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que ampliar o escopo dessa discussão, não apenas para fazer um trabalho operacional, de apresentar diretrizes, mas entender o que está por trás, a essência disso, né? A essência dessa proposta, o que ela repercute, o que ela significa e o que ela impacta daqui para frente a continuidade da instituição como a gente conhece. Tá certo? Eu só queria manifestar sobre isso, porque muita gente está tratando esse assunto como mais uma questão protocolar vinda da Pró-Reitoria, certo? Tem muita gente trabalhando por essa mudança de natureza da instituição, mas efetivamente a gente tem que levar em consideração o que a gente quer, certo? Nós, enquanto comunidade acadêmica, porque isso envolve uma mudança substancial no que é a instituição hoje, tá certo? Só deixo esse manifesto, porque eu acho que essa minha voz deve ganhar força e eco nos próximos dias, no decorrer do processo, certo? Porque tem muito mais gente que está se manifestando contrária a essa discussão e essa proposição, apesar de ela ser uma insistência e uma bandeira da PROEM atualmente, tá bom? Eu só queria me manifestar para deixar claro essa questão aí, e que a discussão é muito mais de base, muito mais profunda, de natureza, inclusive, conceitual, e que a gente não pode simplesmente se limitar a ser operacionais nesse aspecto, tá bom? Era isso, um abraço. Obrigado, Huber. Ana, por favor. Olá a todos, boa tarde. Eu agradeço aí imensamente ao Prof. Hubler e aos demais representantes por já estarem tomando a frente nessa questão das discussões. Era esse mesmo o meu intuito, né, quando eu não só pedi apoio aí aos coordenadores de curso, mas também encaminhando aqui ao colegiado de ensino do campus, né, para que exatamente os representantes fizessem essa intermediação e levassem aos seus pares, e como o Prof. Hubler bem colocou, não se trata somente de uma revisão de diretriz, eu também entendo assim, exatamente como o Prof. Hubler, que é um assunto muito mais profundo e que deve ser tratado com muito cuidado e que diz respeito, sim, ao cerne da Constituição dos Institutos Federais. Então, eu agradeço. E se vocês precisarem de qualquer apoio por parte da chefia DEP para a organização dessas discussões, eu estou sempre à disposição. Eu queria também informar, né, que eu encaminhei um cronograma no dia 9 de abril. O GT está programado para vir ao campus Itajaí pela manhã, para fazer uma breve apresentação, é assim como eles estão chamando, né? Eles estão passando por todos os campos para fazer uma apresentação breve da minuta. Então, eu vou estar conversando aí com os coordenadores de curso, dentro da reunião do colegiado de ensino, para ver de que forma a gente vai organizar esse momento aí de receber o GT das diretrizes do ensino médio integrado. Tá bom? Aí eu repasso, obviamente, a vocês assim que o colegiado de ensino se reúne na próxima semana, assim que a gente tiver alguma orientação sobre a visita do dia 9/4. Obrigada. Obrigado, Ana. Só para lembrar, esse momento é de debate. Se tem opinião preocupada, apresenta, traz no debate. Eu acho que o debate enriquece o nosso ensino. Vamos trazer argumentos fortes que realmente reforcem para que a gente tenha um ensino integrado técnico de qualidade, como a gente acha que tem que ser, e que seja o ensino de todos, não a visão de pequenos grupos. Né? Aí na discussão a gente consiga harmonizar. Mais um informe, o Grêmio está se organizando para voltar a existir no campus, né? A gente sabe que o Guilherme saiu, se formou, ficou no VAX, tentou fazer uma eleição, deu problema no passado. Aí eu gostaria de pedir, se tiver alguns professores ou pais que estejam ajudando, para não ajudar, para evitar qualquer tipo de leitura de que a gente está influenciando. É uma ação que depende deles, que eles têm que se organizar e que não pode nascer já viciada de origem se a gente no meio que fala tem que ser assim, assado, jamais.
sabe. Então, a gente recebeu uma reclamação formal sobre isso. Eu não sei se tem alguém fazendo isso, não é? A gestão não está fazendo isso. Mas, como eu não sei de quem é uma reclamação formal, sem nome, estou compartilhando com todos. Vamos deixar de se organizarem. Em algum momento vai sair algo. Tá? A gente tem que acreditar na capacidade de auto-organização dos estudantes. No último informe, eu recebi informação hoje de manhã que, após muita peleia, consegui uma emenda com a deputada Ana Paula, o único deputado que me ouviu, me recebeu, que deu o recurso. Ela é de Blumenau. Eu não essa informação. Eu estou aguardando a reitoria me passar a informação oficial de se é investimento, se é consumo, o valor, quanto está previsto chegar. Tá? A informação que eu tenho agora é extraoficial. Mas é um valor bom que dá para a gente arrumar algumas coisas no campus. Me passaram ali extraoficial 450 mil. O mesmo que gastaram recebendo. Para equipamentos, infraestrutura? Então, aí que eu tenho que aguardar para ver a informação oficial que chega para mim, se é investimento, se é consumo. Por enquanto, eu não sei. Estou aguardando a reitoria me passar essa informação. Tá bom, gente? Eu quero falar só da uma... Mais informe alguém? Não, um adendo só do formulário do Grêmio. Ressaltar que é importante, né, reiteradamente, assegurar a autonomia dos movimentos estudantis dentro da instituição. E que eu, como discente, aqui representante, e como presidente do centro acadêmico, a gente não vai aceitar quaisquer outro servidor intervindo nesses movimentos estudantis. Né? Só para deixar claro isso. Sim, eu acho que é bom a gente deixar claro que cada um tem seu papel. Às vezes a gente tenta ajudar, mas sem perceber a gente está atrapalhando. Então a gente comunica aqui e deixa na auto-organização e eles vão aprender a se estruturar. Né? Mais informe alguém? Alguém gostaria? Tá. Vamos entrar na pauta, então. Como a pauta sempre exige que a de referendo venha antes, eu assinei o ad de referendo da coordenação da biblioteca, Eliane Pellegrini. Eu adicionei, tá, na pauta. Eu acho que eu assinei isso foi semana passada, sexta, foi isso. E então, só para trazer para vocês, né, por regimento, todo ad referendo tem que passar, a primeiros itens de pauta tem que passar para aprovação do pleito. Né? Então, ninguém se opõe ou alguém se opõe? Ninguém se opõe, eu estou induzindo, né? Alguém se manifesta? Vive explorado à vontade? Então, ninguém está se opondo, então entendendo que está aprovado o ad referendo, certo? O segundo item, eu vou pôr aqui na tela, o regulamento dos laboratórios de ensino da área propedêutica do campus Itajaí. São dois laboratórios, né, que é o de Química e de Física, e eu vou apresentar na tela o regulamento que foi encaminhado junto com o e-mail. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Consegue enxergar? Quem está aí na tela, ali, no computador? Mais um, Uber? Ou tá bom assim?
Alguém fez alguma leitura anterior e quer fazer algum comentário? Tá. Vou dar uma leitura rápida para todos estarem cientes do que é o manual. Trata de os seguintes espaços físicos, laboratório de física e química. Os objetivos desses laboratórios são realizar aulas práticas, possibilitar desenvolvimento de projetos, né, isso, e propiciar a prestação de serviços técnicos científicos, se for aprovado conforme o normativo de consulta. Constituem princípios do laboratório, proporcionar desenvolvimento de conhecimentos e buscar excelência em processo de ensino-aprendizagem. Tem como coordenadores um docente da área de física e um docente da área de química. São atribuições dos coordenadores do laboratório representar os laboratórios quando tiver uma situação que a direção precise, né? Propor a criação de vagas para bolsistas e monitores, manter o laboratório, né? Cumprir e fazer com decisões colegiadas, controle de estoque, analisar junto ao banco questões de equipamentos e materiais. E quem são os usuários, servidores, estudantes e participantes de projetos, né? Às vezes a gente faz projetos com entidades externas, convênio específico, né? Então, tem isso aí. Compete aos técnicos dos laboratórios, quando existentes, executar, organizar e orientar usuários. E eles estarão subordinados aos coordenadores. Tem uma série de atribuições dos técnicos dos laboratórios de ensino. No caso, hoje a gente não tem laboratorista de química nem de física, mas se algum dia tiver, a gente vai ter que seguir essas atribuições, desde que também não entre em conflito com a PCC-TAI, né? Plano de corte de carreira do TAI, que determina o que o laboratorista pode fazer ou não. E atribuições dos professores: orientar e acompanhar atividades de ensino, pesquisa e extensão, verificar a disponibilidade de materiais, né? Não necessariamente fazer controle de estoque, mas ver se tem disponível material para poder fazer atividade. Utilizar laboratório mediante reserva, preencher quando existir documentos de utilização do laboratório, por exemplo, no laboratório de química tem controle, você vai usar ponto de álcool, você não quer anotar lá, esses documentos. Garantir a organização do laboratório, importantíssimo, zelar e responsabilizar pelo patrimônio durante o uso. A gente sempre é responsável, né, quando está junto com o aluno. Respeitar normas de segurança, junto com a EPI e EPC, quando existir. Comunicar quaisquer danos que venha a ter ao coordenador do laboratório. Não deixar material de uso particular no laboratório após o uso e responsabilizar-se pela limpeza e organização do laboratório. O que é importante aqui é a atribuição dos estudantes. A gente também põe o que o estudante pode ou não pode fazer. O estudante também tem que zelar pelo patrimônio, utilizar materiais, equipamentos e instalações, respeitar normas de segurança, descartar resíduos adequadamente, utilizar laboratório apenas na presença do servidor e responsabilizar-se pela limpeza e conservação do laboratório. Limpeza do laboratório ou organização? O professor responsável. Acho que deve ser Mais um teste de colaboração, de não deixar sujo. tipo, comer lanche, deixa em cima da mesa. Não é para Ele até vai fazer a faxina no lugar, não sei. Se botar uma palavra mais específica, organização, né? Pode ser. Ao invés de limpeza. Vai ter gente que vai interpretar. Na verdade, eu não comer dentro do jardim banheiro. Não comer dentro do Isso já tem lá as normas do laboratório. Está ali que tem que respeitar as normas do laboratório. Então, deixar só a conservação da limpeza, no sentido Isso, de manter conservação da limpeza. Conservar, não de realizar a limpeza. Eu tenho uma. Toda vez. organização, conservação da limpeza. Pode falar. Em relação ao artigo 14, que fala sobre as atribuições dos estagiários e bolsistas, é interessante ressaltar que no artigo 11, lá em cima, que faz alusão às atribuições dos técnicos,
fala reiteradamente que quando existentes e estagiários, aqui no artigo 14, já existe estagiários, a prof. Alberto não comunicou que no de Química tem. Vai ter também no de Física? Sim, né? A de Biologia também não era de Química? É laboratorista, isso. Estagiário, eu estou falando. Não estou falando Estagiário pode ter ou não. Daí a gente define no conselho, aqui no colegiado, porque a gente só pode ter 8 por ano, que é 8% dos servidores do campus. É o máximo permitido por lei. Então, esses 8, dependendo do ano, já teve muito tempo que ficou 12, acho, no Biotec, é isso, né? Tinha 2 estagiários no Biotec. Temos 8? Tinha um lugar que tinha 2. Acho que não tem. Não é? Tinha algum setor no lugar, agora tinha 2 estagiários na época. Depois mudou. Então, conforme a demanda de trabalho, a gente traz aqui discute para onde que vai. Né? O Dan traz um estudo aqui indicando e a gente debate e aprova. Hoje tem estagiário, tinha uma vaga para o Dan, tinha uma vaga para a TI, tinha uma vaga para educação, para ginásio, né? Educação física. Tinha uma para cada curso, para cada área, desculpa. Tinha 8 espalhados. Mas em algum momento esse ano a gente vai trazer de novo para reavaliar como vai. Pode ser que no laboratório de química física. Teve uma época que teve também o maker, né? Teve um estagiário. Né? Não tem mais? Hoje está assim. Teve uma troca do coordenador e ele vai ter que trocar agora, vai ter que conseguir um voluntário ali, alguma coisa assim. O que você queria ressaltar da comparação do 11 com o 14, que eu entendi? É isso mesmo. É porque lá no 11, no artigo 10º, né, na verdade, que compete aos técnicos aí tem quando existentes, né? Só que no de estagiários não tem essa observação. Mas você já explicou. Então, só para terminar aqui, o 14, atribuições de estagiários e bolsistas. Zelar pelo patrimônio, mesma coisa, respeitar normas de segurança, descartar resíduo, mesma coisa, responsabilizar-se pela limpeza, a gente muda para manter a limpeza, organização e conservação, organizar juntamente com o orientador, com o coordenador do laboratório, quando houver, né? Um plano de atividades, seguindo rigorosamente o plano, e só será permitida a utilização do laboratório em horários estabelecidos com o coordenador. No caso de aulas regulares, o coordenador do curso que utilizar o espaço do laboratório deverá solicitar a utilização por e-mail do responsável pelo laboratório. O controle do uso do laboratório para aulas regulares é responsabilidade do coordenador de curso. Isso não cabe ao coordenador de laboratório. Tem algum documento onde consta as normas de funcionamento do laboratório? Cada laboratório tem um manual, uma norma. O CIAS tinha feito um tempo atrás e estava nos laboratórios. Eu penso que isso deveria aparecer aqui, até por uma questão de compilar um pouco a informação, já que o regulamento do laboratório sobre as normas de funcionamento, né? A gente poderia fazer um link, né? Poderia fazer. É que ali fala das normas, tá? Mas elas não aparecem aqui, ou seja, você tem que ir em outra fonte. Parece anexo do documento. Você tem que ir em outra fonte. Mas é melhor deixar o link, né? Porque se muda a norma. Isso. Pode ser, mas você tem que isso comprar um aí link. Coloca o link, então. Cada laboratório tem o seu, eu vou botar o link. Não. Botar link. Ou mencionar, pelo menos, qual é o documento lá no início. Eu acho legal. Do acesso às dependências de segurança serão responsabilizados, nos termos da lei, usuários que realizarem comportamento negligente na utilização do material e ou equipamento. A gente tem que lembrar que a gente tem laboratórios aqui muitos perigosos, inclusive já existe a periculosidade. Vamos falar que quem trabalha com eletricidade
na parte disso, né? A gente trabalha com ácido, com ataque de ácido em metal, com reação química que pode ser exotérmica bem forte. Então, laboratório não é lugar para já está brincando, né? Acidentes acontecem, por imperícia, mas negligência não pode ser aceita. Usuários deverão conhecer regras de segurança também, deverão utilizar roupas adequadas, evitando vestimentos e acessórios que possam ocasionar acidentes. Isso daí também é um trabalho que a gente tem que fazer de conscientização dos professores. Eu percebo que a gente ali, por exemplo, eu sou um professor na Ibética porque eu bato muito nisso. Se a aluno entra no laboratório de chinelo, eu já falo, pode ir embora. Não vai fazer nada. A professora de aula teórica, não importa, o laboratório é lugar de borracha no pé. Não é para ter, não é para gente nada. Me dá uma sugestão, eu acho que a gente deveria fazer um trabalho de conscientização, acho que a gente deveria fazer um trabalho de conscientização dos professores e alunos sobre o uso de todos os regulamentos que a gente tem aprovado. Porque, assim, nada, eu tenho impressão, quando eu falo pela biblioteca, temos algo muito lindo e muito provado, nada é cumprido. Ninguém sabe que existe, ninguém quer ouvir falar, apesar de o cara já falou, já caminhou, já sei. Mas, assim, eu acho que é muito legal publicar os regulamentos, mas como é que vai ser feito esse trabalho de conscientização? Eu acho que uma forma da gente facilitar é ter padrão. Eu quero dizer, todo espaço tem um manual, no mesmo lugar, todo mundo está ciente do gesto, e todo mundo sabe que no mesmo ambiente, em todos os ambientes, a regra é essa. Eu conheço o manual. Quando a gente uniformiza esse procedimento, as pessoas internalizam mais fácil. Cada lugar que eu chegar, tem que procurar um lugar diferente, e meio que abandono. Acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar mesmo. Eu não faço parte agora do CIAS, mas ver se a gente trabalha. Está no mesmo lugar, né? Ali na parte do que é o colegiado. Está tudo ali? Não, mas o colegiado, mas não necessariamente manuais. Mas eu digo trabalho de conscientização mesmo, de tornar isso conhecido, de chegar para eles e dizer, vocês têm que ler isso aqui, ou vocês têm que conhecer isso aqui, tem que seguir. Porque, não sei fazer. É uma sugestão para se pensar, assim, algo para se pensar nesse sentido. Se tu não visualiza. Desculpa, Ana estava com a mão levantada. Eu não via. Nos lugares também. Para eles lerem? Ana? De uma maneira. Oi, Posas. Ninguém. Está levantada, Tom? Sim, eu gostaria de falar já há algum tempo, mas eu aguardo. Vai lá. Posso falar? Agora eu não escuto, você fechou o seu microfone, eu não estou ouvindo a sala. Então, era para você falar. Primeiro, eu tenho uma preocupação em relação ao título de coordenador de laboratório. A gente tem procurado nesses últimos anos, não só o nosso campus, mas a grande maioria dos outros campus, ter o cuidado no uso do título coordenação para que se não vincule a uma percepção de função gratificada, né? No caso da coordenação de laboratório, nós não temos função gratificada, não temos como ofertar função gratificada, né? Então, me preocupa um pouco o fato de começarmos a ter coordenações que não estão necessariamente vinculadas a funções gratificadas. Então, a gente tem usualmente utilizado o cargo de encargos de responsabilidade, né? Quando se designam as portarias para os responsáveis por laboratórios. Então, é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para o colegiado do campus, para que a gente discuta se é um entendimento pertinente ou não. Tá? E um outro ponto, eu concordo com o Lucas, eu acho que deveria ter ali, assim como tem no artigo 10, no bolsistas e estagiários, eu acho que cabe colocar assim, ser existentes, né? Porque quando existentes, acho que cabe colocar ali também, já que se colocou no artigo 10, eu acredito que caiba
colocar no artigo 14 também, né? O quando existentes ali. E deixa eu ver, a outra coisa que me preocupa é em relação ao uso, porque como é do conhecimento de todos, já há alguns semestres, praticamente, nós estamos utilizando o laboratório de física para ministrar aulas que não são de física, né? Hoje nós temos dentro do laboratório de física aulas de inglês, aulas enfim, de outras disciplinas em função da falta de espaço de sala de aula no campus. Então, me preocupa também essa questão do uso do laboratório de física ter que ser agendado, né, junto à coordenação. Então, como é que fica essa questão da preparação dos horários, sendo que hoje é uma necessidade o uso do laboratório de física? Claro que a gente evita ao máximo, mas já fazem alguns semestres que isso vem sendo uma realidade, tá? Na verdade, são discussões aqui para a gente trazer. Era isso. Tá, mas o que você está dizendo é que mesmo quando não é a aula específica, a pessoa ainda tem que ser responsável, né? Não, eu não estou discutindo a responsabilidade, eu estou discutindo o fato de que é necessário agendar em agenda própria do laboratório. Isso não acontece. Quando o quadro de horários do semestre é criado, se utiliza, né, do espaço para os ensalamentos, quando não existem outras opções. Eu não faço uma consulta específica ao coordenador ou ao professor responsável para daí fazer o ensalamento em si, dentro do laboratório, entende? Quer dizer, eu não, desculpa, os articuladores de horário, né? Entendi. Mas também não inviabiliza, né? Só atrapalha. Só coloca mais um ente para participar do poder de escolha, né? Do momento de escolha. Seria mais uma pessoa participar no momento da criação dos horários de ensalamentos, né? Eu acho melhor, nesse sentido, eu acho melhor tirar. Porque senão, quem já passou disso sabe que é um inferno fechar o ensalamento. O Lizardo sabe. Eu sou a favor de retirar isso. Essa parte da ter que passar por eles não tinha muito tocado. Eu entendo a colocação aqui no regulamento para o momento do andamento após, né, o semestre ter se iniciado, né? Caso um colega queira fazer a reserva para um outro momento, mas eu não sei como colocar em exceção a possibilidade de uso do laboratório, caso, como espaço de aula, caso necessário, entende? Pós-ensalamento de início de semestre. Exato. Tá. De qualquer forma, ainda assim, vai trazer uma dificuldade adicional para fazer o ensalamento. Porque às vezes até conseguir que a pessoa responda tudo, você já perdeu a... Início de semestre é um inferno. Tudo muda, assim, em 2 semanas muda tudo. É verdade. Só para vocês terem uma noção, colegas, nós já estamos na versão 25 do ensalamento e eu ainda ontem recebi solicitações de alteração de ensalamento. Nós já estamos com o semestre andando, claro, todas justificadas, né? Mas para vocês terem uma noção da complexidade que é a gente fazer essa questão do ensalamento. Eu acho que deveria estar ali, então, seria a notificação dos coordenadores sobre alterações. Não é?
Se o cara é coordenador do laboratório, ele tem que ser informado que mudou o ensalamento lá. Aí eu acho que é pertinente. Pode ser essa alteração, em vez de ficar o coordenador tem que fazer o ensalamento dos laboratórios, o coordenador ser informado sempre que houver alteração do ensalamento. E só quem participou do ensalamento sabe como é difícil fechar e depender de mais um elo nessa corrente. Eu acho que os coordenadores desses laboratórios têm que opinar a respeito disso, porque a gente não sabe como é que é a situação. Porque às vezes também tem laboratório que, se ele usado diretamente para a sala de aula, então que ele vire direto sala de aula, né? Se o professor que precisa do laboratório para dar sua aula, naquele horário, tem sempre outra situação ali, não dá para fazer projeto, não dá para fazer porque está sempre ocupado com sala de aula, então mais vale tirar o laboratório, né? Já que não é a finalidade principal daquela sala, né? Vai transformar em sala de aula e deixar as coisinhas lá no fundo da sala igual de artes, assim. Né? Quando der, utilize. Porque é o que está virando, para a propedêutica principalmente. Por que não faz isso nos laboratórios de engenharia elétrica? Então. Não, isso também tem não. Mas não é como é a bagunça aí da física e de química, não. A grande maioria dos laboratórios de elétrica também estão servindo como sala de aula, prof. Roberta. Inclusive, ambiente para um banco, né? Sentado horas, né? Um banco, que é muito impróprio, né? Para quem fica numa sala de aula, às vezes 2 horas, 3 horas, 4 horas. É complicado a gente ver aula lá de física 2 e física 1. É bem difícil. A gente tem que se encaixar assim. São as banquetas, né? Mas esse é um problema da gente não ter sala suficiente. Na minha visão, tem que consultar, a gente ter a posição também de quem vai tomar essa. Eu não posso responder por quem coordena, né? O professor que coordena química ou física, se tiver essa alteração ali, né? Teria que dar vistas a esse documento a eles para não poder opinar por esses docentes da propedêutica, né? De física e de química. Se estaria tudo bem para eles essa alteração. Assim, sim, bem, né? Eu não posso dizer, não, isso tudo bem, não teria problema. Não sei, não conversei com eles a respeito. Então, vamos fazer o seguinte, anotar todas as observações, devolver. Eu acho. E daí pedir para eles virem conversar comigo, me explicar e apresentar. Pode ser que não tenha problema nenhum, mas eles podem dizer, não, isso aí afeta tal coisa. Eu vou pedir para eles virem apresentar no dia, defender, eu e daí a gente vai na vamos fazer uma última filtro. Vai vir na próxima ordinária? Vai vir na próxima ordinária? Pode ser, eu vou conferir com eles o tempo que eles querem, a urgência que eles têm. Eu vou conferir alguma coisa. Então, Ana, vamos fazer assim, aí pelo menos um pouco melhor construído. A gente está no acesso. Desculpa, em relação à questão da coordenação, Cosas, a palavra coordenação nós vamos manter? Eles serão... Eu anotei essa observação. Ah, tá. É que eu não sei qual seria a alternativa, só por isso. A alternativa é encarregada. Tá, legal. Tá. Fala que os usuários devem usar roupas adequadas, dando instrumentos e tal, mas se for uma aula que não é de laboratório, os alunos vão ficar mais a ver disso do instrumento para poder entrar. Se não tiver, o que vai acontecer? Não, porque não é. O risco está associado à atividade, né? Não sei. Dentro do local? Eu acho que o local tem produtos que todo mundo fica. O único local que tem produtos são os de insalubridade. Isso. Certo? E esses locais, eu falo com vocês. Eu já respondi essa. O senhor tinha acabado de falar que você não deixava o aluno, mesmo com a aula teórica,
no laboratório. Sim, Se tiver chinelo. Sim, tá. Eu não expliquei. É porque começa teórico, eu não sei se em algum momento a gente vai para avançar. Teórica da área. A A aula teórica da área, não um laboratório de física tendo aula de inglês. Isso. Na aula de inglês pode, na aula de física, mesmo sendo aula teórica, Aí nós vamos trabalhar a regra. A gente vai trabalhar a regra para aula de inglês e a regra para o laboratório, como assim? Tipo, o espaço é o mesmo. Aí como é que faz conseguir que eles tenham uma postura dentro do ambiente? Teria que ser regulamento laboratório de física quando está sendo fazendo aula de física em laboratório. Mas assim, por exemplo, específico, para aula de física, a equipe tem que entrar com a vestimenta Porque o ciclo laudo dos laboratórios é feito conforme a atividade. Além do ambiente de velocidade. para o pessoal ler, né, para saber falar, Tanto é que os professores que recebem só recebem se eles conseguem provar que fizeram algo perigoso por tanto tempo no mês. Não recebe. Mas então, a gente... uma coisa profissional. Professor de inglês acontece um acidente, tipo, né? Você não ensina alguma coisa, né? Você é responsável por negligência. Não é eles, né? Eles querem, gente. É nós alunos, né? Não é. Aquele controle que ninguém realmente não vai mexer. Virou. E também é muita responsabilidade de quem está ali na frente também, né? Ninguém quer dar o sucesso. E no mundo ideal, o laboratório é laboratório. O ideal é laboratório. Laboratório é para ser laboratório, laboratório, mas, enfim. Porque a gente cresceu muito, falta espaço, até a gente adequar isso. Pô, isso não tem não. Ou diminui a carga disso. Mais rápido a gente conseguiu outro bloco. Espaço a gente tem, né? 3 anos para conseguir 450 mil reais. não falta dinheiro. Para colocar a sala que o Benjamin queria, e já não, né? O dinheiro parece que vai voltar e ser Não, a gente vai conseguir. Estamos conseguindo. Tá bom. Eu vou anotar essas observações aqui também sobre a questão da dificuldade de atrelar ao espaço o uso de EPI e EPC e não a atividade. A atividade. E não a atividade. Disposições gerais. Para colocar, né? Devolver aos docentes sugestões. A transferência retirada ou empréstimo de equipamentos deve ser feita por meio de formulário específico, sendo analisado o pedido pela coordenação do laboratório, estudando, Departamento de Administração do Campus. É vedado aos usuários o consumo de alimento interior, caso omissos sejam avaliados pelos coordenadores de laboratório, de curso e direção. A sugestão desse formulário específico no artigo 19 poderia mostrar em anexo. Ali no caso do consumo de alimentos, garrafinha com água se enquadra em alimento também? Para hidratação? Sim, mas a gente vai proibir isso. Um ambiente com equipamento energizado não é problema. Não, só para saber, né? Porque quando você tem 4 aulas seguidas dentro de um laboratório, usualmente os alunos levam garrafinha d'água, né? Aí eu não sei o que escrever sobre isso. Né? Realmente é muito delicado. Como é que você vai proibir a pessoa de tomar água? Isso já não Sobre a água específica. Eles levam garrafinha, assim. Deve não, essa geração nova anda com Garrafinha. Um garrafão, né? 12 litros. Só tem bom. Também, né? Também, né?
Pois é. Assim. Mas eles falam desse, olha. Eu vou anotar também essa questão da água, tá? Vou deixar anotado aqui, porque eu acho que talvez vale a pena a exceção. A critério do professor ou de quem está usando. Uma coisa que a gente vai falar mais clara. E artigo 22 seria, não seria artigo, seria anexo, né? Ao fim. O manual dos laboratórios. Ficamos assim, então, gente. Eu anotei as observações aqui, eu vou falar para vocês, tá? Você colocou a Do formulário também como no anexo, né? Aí essa sugestão. Artigo 19. 19 fala em formulário. Botar como anexo o formulário em vários. Mas aí é ruim porque a gente ingessa, às vezes o formulário é bom o cara alterar e aí tem que alterar a norma de Ou da mesma forma que eu sugeri, algum link para o modelo do formulário. Porque se mudar o modelo, já coloca só um modelo. Porque é mais trabalho, né? Entrar com o Dan, pedir formulário para poder botar mão de obra. Pode pôr uma sugestão de modelo. Porque se a gente põe na norma, obriga o usar, não obriga. Porque se dizendo ali formulário específico, vai ser aquele formulário. Sim, então o Dan já tem um de repente, ter só um link na resolução, que nem vai ser feito com os manuais. E daí, se mudar o formulário lá, não mesmo se estipular uma resolução. Eu acho que é mais. Essas observações. Que talvez já tenha, nem sei se já tem algo, nem se eles estão colocando em formulários específicos. A gente já tem um modelo pronto que eles utilizam, não? Não sei. O químico eu sei que eles têm um laboratório, um indicador de material. É que está no regulamento. Solicitação de reserva. Mais difícil, eu não sei. E se essas alterações, sugestões aí do colegiado sobre o documento vão ficar em outra cor para que os professores ali da área possam avaliar se concordam, não? Como é que vai ser? Ou não vão ficar alterados? Né? Porque tem Não, indicação. eu vou encaminhar para eles as alterações e vou chamar eles para conversar. Para daí, acertado, eles virem um dia com isso, com algum, vamos dizer, relator, né? Para daí defender e tal, e a gente consegue voltar com essa segurança. Mas se quiser, eu ponho no chat ali o que eu anotei. Olha só. Manter a limpeza, né? Ao invés de realizar a limpeza. Botar link dos manuais de laboratório. Colocar na parte estagiária e bolsista do termo quando existentes. Termo coordenação de laboratório mudar por encargo de responsabilidade. O responsável pelo laboratório. Agendamento dos laboratórios passa pelo coordenador posicionamento início de semestre. Aí tem que discutir a questão se passa ou não. Aí tem dúvida. Dificuldade de atrelar ao espaço o uso de EPI e EPC não à atividade. No artigo 21, por o DEP junto, anexos ao final, manual dos laboratórios. E faltou, né, o último, que era o link do formulário. O formulário do artigo 19, né? Esse, né? Então, essas são as anotações, tá, gente? Tudo isso aí eu vou passar para eles. Vou pedir para a parte, não foi tão bom, não grava desse jeito aí. E daí eu vou chamar a pessoa, explicar as dificuldades que trouxe aqui, pedir para eles reformularem, trazer de volta com uma pessoa para defender. Daí a gente vai conduzindo melhor. Né? Acho que sim. Uma comissão ou não, só tem uma pessoa, né? Só tem um? O quê? Só tem um responsável? Como assim? Só tem um servidor. Nós temos 2 docentes de química, 2 de física no papel, 8 de química.
Hoje Já todo mundo junto para evitar um agora. Para evitar o desgaste, já bota todo mundo junto. Não é nada. Dois afastados. Essa semana foi 9 Tá bom, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Estamos de acordo sobre encaminhamento, certo? Ali na... O pessoal que está no virtual. Beleza. E o último item de pauta, a gente tem hoje a gente tem uma vaga discente em aberto, que a gente tinha feito a consulta, a parte tinha feito a consulta. 2 pessoas se interessaram, o Luigi foi o que respondeu antes. E marcando depois. Então, eu não sei se a gente homologa o Luigi por ter respondido antes, porque não foi a eleição, foi o primeiro que respondeu. E já encaminho que em breve o Guilherme vai pedir para sair, e daí o Natan vai entrar também. Então, é só para decidir quem é primeiro suplente e segundo suplente. Pode ser assim? O Luigi fica primeiro suplente, Natan em breve vai virar o segundo suplente. Tá bom, gente. De acordo aí também na TV? Vocês aí dentro da TV. Sim, mas o Luigi também vai se formar, né? Não entendi, Jana. Ficou ruim de entender. Eu acho que o Luigi está no último módulo também, né, Posas? Eu não conheço o Luigi. Está na RB6, se é o RB6, está na RB6. Então em breve vai ser. Mas ele pode estar até que, né? Daí ele manda novamente. E vai que ele fica mais um semestre, né? Enfim. Fazer o quê? Tá bom, gente. Vamos encaminhar assim. Possivelmente na próxima reunião já temos aí o Natan juntos também. Tá bom, gente? Obrigado aí pela presença de todos.